Os Estados Unidos da América nasceram do anseio de muitas pessoas que haviam viajado para lá do velho mundo da Europa para se libertarem dos poderes imperiais que as dominaram por séculos, para terem democracia, liberdade, justiça para todos e para assumirem o comando de seu próprio destino. O nascimento da nação americana foi doloroso, primeiro por ter que lutar contra as forças dos britânicos e depois contra os povos indígenas da América do Norte, dentro e fora das novas fronteiras que haviam declarado. Entre os muitos conflitos, a nova nação teve que estabelecer suas próprias leis, sistema político e cultura. Nada disso se desenvolveu da noite para o dia. Obviamente, nem sempre haveria um consenso. Ao longo do século após 1776, quando os Estados Unidos da América nasceram, enquanto crescia sob uma união política de estados que a compunha, também viu o alargamento de uma divisão cultural entre os estados industriais do norte e os agrícolas do sul. Talvez mais do que qualquer outra coisa, os dois lados dessa divisão se encontraram em desacordo sobre a questão da escravidão. A ética de possuir uma pessoa como propriedade tornou-se uma batalha legal entre aqueles que apoiavam a prática e aqueles que se opunham na sociedade americana. Os Estados Unidos da América nasceram em 1936. Essa disputa se tornou um campo de batalha. Mais americanos morreram na Guerra Civil Americana, que assolou o continente norte-americano entre 1861 e 1865, do que em qualquer outra guerra em que os americanos lutaram ao longo de sua história. E enquanto as batalhas perduraram por muito tempo, as ramificações da Guerra Civil continuam a ser sentidas até hoje na América, sobre questões como cultura e raça. Hoje, mergulhamos no capítulo mais sombrio da história americana. Bem-vindo às Guerras do Mundo. O debate sobre a escravidão na América, na verdade, antecede a própria Declaração de Independência. Sob o domínio britânico, os territórios americanos foram divididos em 13 colônias, e em uma dessas colônias, Rhode Island, leis foram aprovadas em 1774, tornando a escravidão ilegal dentro de seus limites estaduais. No entanto, embora muitos simpatizassem com o apelo pela abolição da escravidão após 1776, os escravos ainda eram um fator importante nas economias de muitos estados, particularmente no sul, onde a principal exportação era o tabaco e o uso de escravos para colher tabaco era visto como simplesmente parte da ordem natural das coisas. Isso mudaria após abril de 1793, quando o inventor americano Eli Whitney construiu o primeiro descaroçador de algodão, uma máquina que separava rapidamente e com facilidade as fibras de algodão de suas sementes, permitindo uma produtividade muito maior do que os manuais anteriores. A invenção do descaroçador de algodão teve um grande impacto no curso da história, além da produção de bens à base de algodão. De muitas maneiras, foi uma faísca um tanto humilde que eventualmente acenderia a Guerra Civil. O descaroçador de algodão potencializou a rentabilidade do comércio de algodão, gerando grandes fortunas aos proprietários de terras envolvidos, especialmente no sul. O algodão americano tornou-se muito procurado, não apenas em seu próprio país, mas em todo o mundo, especialmente no lucrativo mercado britânico, tornando-se uma exportação americana chave, e cidades portuárias como Nova Orleans, em Louisiana, e Charleston, em South Carolina, tornaram-se grandes centros de comércio, crescendo em tamanho e riqueza. Um fator importante para alcançar essa rentabilidade foi o uso de escravos adquiridos da África para trabalhar nos campos de algodão. No entanto, nos estados mais ao norte, a economia estava sendo impulsionada mais pelos avanços feitos na industrialização e manufatura. Assim como os campos de algodão no sul, a indústria do norte exigia um grande número de pessoas para impulsioná-la, mas em vez de importar escravos, a mão de obra era adquirida através de um grande número de imigrantes, particularmente de lugares como a Irlanda, onde uma grande porcentagem da população se sentia escravizada pela coroa britânica. Portanto, à medida que a população imigrante no norte aumentava buscando liberdade, também cresciam seus apelos pela abolição total da escravidão.
Enquanto isso, a América expandia-se grandemente, absorvendo o território a oeste. Em 30 de abril de 1803, a vasta extensão de terra, que se estendia do Golfo do México ao Pacífico, foi adquirida pelos Estados Unidos da França por mais de 11 milhões de dólares, no que a história agora lembra como a compra da Louisiana. Isso apresentou um problema sobre se esses novos territórios utilizariam escravos como o Sul, ou seriam chamados de Estados Livres, como no Norte. Em 1º de janeiro de 1808, o movimento abolicionista ganhou uma vitória-chave quando o governo federal do Zefomboa proibiu a importação de novos escravos da África. Consequentemente, nos estados do Norte, a escravidão foi gradualmente eliminada, mas para os estados do Sul, isso era impensável, e a proibição de novas importações de escravos ameaçava restringir sua indústria de algodão, que ainda estava em expansão e dependia fortemente da escravidão. A necessidade de novos escravos no Sul resultaria em um aumento no comércio internacional de escravos na América entre o Norte e o Sul. O crescente abolicionismo também reforçou a separação cultural entre os dois lados do debate, algo que foi exacerbado pelo número de imigrantes agora no Norte, levando muitas famílias brancas do Sul, que valorizavam sua história e o nascimento de sua nação, a se considerarem os estados mais americanos. À medida que novos estados foram formados após a compra da Louisiana, um delicado equilíbrio político entre o Norte e o Sul foi mantido, admitindo ambos os lados do Norte e do Sul nos Estados Unidos. No entanto, o Norte tinha uma população significativamente maior que o Sul, muitos dos quais desejavam abolir a escravidão em todos os Estados Unidos, e assim o Norte passou a dominar a paisagem política dentro da Câmara dos Representantes. Sentindo-se ameaçado por isso, o Sul procurou corrigir o equilíbrio em 1819, quando Maine e Missouri pediram admissão à União. O status dos escravos nos possíveis estados tornou-se tema de debate e poderia influenciar futuros estados nos Yellow. Alguns estados se juntaram à União à medida que os Equilios se expandiam para o oeste. Após muita deliberação, decidiu-se que o Missouri seria admitido como um estado escravista e o Maine como um estado livre, mantendo assim o equilíbrio político entre os dois lados do debate. Isso ficou conhecido como o Compromisso do Missouri e estabelecia que, no futuro, os estados ao norte do Missouri e da linha de latitude 3.630 só seriam admitidos se tivessem abolido a escravidão. Embora o compromisso fosse exatamente isso, muitos observadores da época notaram que o tema da escravidão havia dividido a nação e não parecia haver uma solução de longo prazo que satisfizesse qualquer dos lados, especialmente porque as exportações de algodão do Sul ainda estavam crescendo, assim como seus lucros. Enquanto isso, as tensões com o vizinho México, cujas fronteiras eram maiores, abrangendo os atuais estados americanos do Texas e da Califórnia, começaram a aumentar. Em 1836, o Texas se separou do México, declarando-se uma república independente, mas isso resultou tanto nos mexicanos quanto nos americanos, expressando ambições de absorver o novo país em suas próprias nações. Em 1843, o presidente americano John Tyler, visando a reeleição, decidiu anexar o Texas à sua política. Oficialmente, isso foi para superar a diplomacia suspeita dos esforços britânicos pela libertação de escravos no Texas, o que ele disse minaria a escravidão nos Estados Unidos. Diplomatas de Tyler fizeram negociações secretas com o governo texano em Houston, assegurando um tratado de anexação em abril de 1844. Quando os documentos foram submetidos ao Senado do Zercélua para ratificação, os detalhes dos termos da anexação se tornaram públicos, e a questão da aquisição do Texas ganhou destaque na eleição presidencial de 1844, que foi vencida por James K. Polk, era um defensor da anexação e do Texas, apesar de também ser uma vítima. E foi durante seu mandato, em 19 de fevereiro de 1846, que o Texas se tornou o 28º estado. Isso provocou a Guerra Mexicano-Americana de 2 anos. Essa guerra foi um marco na história americana. Consolidou a América como uma potência militar no continente norte-americano. E, em segundo lugar, a aquisição de território anteriormente mexicano reforçou a ideia predominante do destino manifesto da América. Uma crença amplamente difundida entre o povo dos Estados Unidos de que sua população estava destinada por Deus a se expandir pelo continente norte-americano, trazendo lei, ordem,
instituições americanas e o cristianismo para a vasta fronteira. Mas enquanto a própria guerra ajudou a unificar algumas das divisões na sociedade americana, foi na paz que se seguiu que as divisões, particularmente em torno da escravidão, não apenas reapareceram, mas se inflamaram. Os Euai agora alcançavam o Oceano Pacífico, e o tema da escravidão nos novos territórios era novamente debatido. Tanto o Norte quanto o Sul mantiveram suas respectivas visões e desejavam impor essas visões ao Texas. Antes do fim da guerra, o congressista da Pensilvânia David Wilmot sugeriu à Câmara dos Representantes dos Essequibo que proibisse a escravidão nos novos territórios americanos. Apelidado de Proviso Wilmot, ele acabou sendo derrotado, mas o debate continuou sobre o que fazer com os novos territórios e por quê. Em uma tentativa de abordar a divisão entre os estados livres e os estados escravistas, um pacote de 5 projetos de lei separados foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, em setembro de 1850, apelidado de Compromisso de 1850. Sob esse compromisso, a Califórnia foi admitida nos Estados Unidos como um estado livre, enquanto as demais partes da antiga terra mexicana foram organizadas nos territórios de Novo México e Utah. A decisão acerca da escravidão nesses estados deveria ser determinada sob o conceito de soberania popular, no qual o povo de cada território decidiria se a escravidão seria permitida ou não. O compromisso também incluiu a lei do escravo fugitivo, que impedia o Congresso dos EUA de interferir no comércio de escravos entre os estados e permitia aos proprietários de escravos do Sul levar pessoas negras livres do Norte e transportá-las para o Sul. Se isso não enfureceu o suficiente os abolicionistas do Norte, o ato também tornou um ato criminoso para aqueles no Norte ajudar os escravos a escapar de seus mestres do Sul. O compromisso de 1850, embora parecesse resolver a disputa nos corredores do poder, apenas inflamaria ainda mais os abolicionistas do Norte, que agora sentiam que estavam sendo forçados a ajudar a escravidão no Sul. O debate se intensificou em 4 de janeiro de 1854, quando o democrata Stephen A. Douglas propôs um projeto de lei para ordenar o território de Nebraska, a fim de trazer a área sob controle civil e permitir que ele construísse uma ferrovia transcontinental através do território. No entanto, os senadores do Sul se opuseram a isso porque a região ficava ao norte da latitude 3.630, estipulada no Compromisso do Missouri de 1820, o que significava que Nebraska se tornaria um estado livre, o que ameaçava perturbar o equilíbrio político entre os estados livres e escravistas a favor dos primeiros. Portanto, para ganhar o apoio dos senadores do Sul, Douglas propôs a criação de 2 territórios na área chamados Nebraska e Kansas, e a revogação da linha do Compromisso do Missouri. Quanto à questão da escravidão, decidiu-se mais uma vez deixá-la a cargo das pessoas que realmente viveriam lá para decidir sobre a política de soberania popular, presumindo-se que o território mais ao norte, Nebraska, se oporia à escravidão, enquanto o estado do sul de Kansas permitiria, mantendo assim o equilíbrio. Infelizmente, alguns dos elementos mais agressivos de ambos os lados dos debates queriam garantir que Kansas adotasse seu modo de pensar e inundaram o novo território para reforçar os números de seu lado e influenciar o voto final. Facções opostas foram formadas e, inevitavelmente, isso levou à violência. No final de 1855, bem mais de 1.000 pessoas do estado escravista do Missouri cruzaram a fronteira para o Kansas e atacaram a cidade abolicionista de Lawrence, que foi eventualmente saqueada por eles alguns meses depois. Em resposta a esses ataques, um dos abolicionistas mais radicais, um homem chamado John Brown, organizou o assassinato de 5 colonos, supostamente pró-escravidão, ao longo do Pottawatomie Creek. Seguiram-se então cerca de 4 meses de violência entre pequenos grupos armados em todo o leste do Kansas, incluindo uma pequena força levantada por John Brown, construída sobre a reputação de seu ataque aos 5 colonos. Esse período ficou conhecido como Kansas Sangrento, e no final de 1856 tropas federais tiveram que ser chamadas para restaurar a ordem antes que o povo do Kansas votasse para se tornar um estado livre. Mas a violência continuou por anos depois, embora de forma mais esporádica do que em 1856. Sangue foi derramado sobre o debate pela escravidão e para extremistas como John Brown não havia volta. Em 1857, os abolicionistas sofreram um revés com o caso de Dred Scott, um escravo levado pelo seu dono para Illinois e depois para Wisconsin, ambos lugares livres.
Scott argumentou, portanto, que estando nessas áreas, onde a escravidão foi abolida, ele agora era livre. O Supremo Tribunal, com 9 juízes, foi convocado para julgar o caso. Porém, 6 apoiavam a escravidão. Consequentemente, o tribunal determinou que os negros não eram cidadãos segundo a Constituição do Zamel de 1787. Essa decisão enfureceu os abolicionistas. À medida que os problemas no Kansas começaram a eclodir, um novo partido político foi fundado que teria um impacto dramático na política americana para sempre. O Grande Velho Partido, mais conhecido na história como Partido Republicano, foi fundado em 20 de março de 1854 e, além de promover o liberalismo clássico e reformas econômicas, era predominantemente composto por abolicionistas, que queriam acabar com a escravidão em toda a União. Entre os membros do novo partido estava um tal de Abraham Lincoln. Lincoln veio de Kentucky e cresceu na fronteira em uma família pobre, que vivia em uma cabana de um único cômodo. No entanto, ele era um homem determinado. Após essencialmente prover sua própria educação, ele se tornou um advogado, um feito notável. No entanto, logo encontrou seu caminho na política, ingressando no Partido Whig, um predecessor do Partido Republicano, eventualmente ascendendo aos cargos de líder do partido, legislador estadual de Illinois e congressista. Em 1849, decidiu abandonar o governo e retomar a advocacia. Mas ele ficou irritado com o sucesso do Partido Democrata em abrir as terras da pradaria para a escravidão e, assim, retornou à política em 1854. Inicialmente, ele resistiu ao recrutamento do novo Partido Republicano, preferindo lidar com as divisões no seu Partido Whig. Porém, gradualmente, ele se alinharia mais aos republicanos, parecendo mais engajados em abolir a escravidão que o partido mais velho. Entre agosto e outubro de 1858, Lincoln realizou vários debates-chave com o democrata Stephen A. Douglas na campanha para o Senado. Seus discursos e debates seriam divulgados além de Illinois e passaram a simbolizar os problemas da escravidão nos Estados Unidos. Embora Lincoln tenha perdido a eleição para Douglas, muito do que ele disse nos debates passou a formar sua campanha presidencial em 1860, e ele foi consolidado como um campeão do movimento anti-escravidão. Mas o chamado para a abolição total da escravidão nos Iowa, por meios pacíficos ou políticos, estava demorando demais para alguns. Enquanto realizava uma reunião com seus seguidores na comunidade negra livre de Chatham, Ontário, no Canadá, no inverno de 1858, o extremista John Brown propôs inspirar e equipar uma insurreição por escravos no norte da Virgínia. A crescente frustração com a falha em alcançar a emancipação pacífica dos escravos no sul fez com que muitos abolicionistas, incluindo os mais pacíficos, fossem receptivos à violenta sugestão de Brown. Aqueles que não eram membros ativos o apoiaram através de armas, suprimentos, dinheiro ou inteligência. No início do próximo ano de 1859, Brown e seus apoiadores alugaram uma fazenda perto de Harper's Ferry, Virgínia, que usaram como base para o seu planejado ataque a um arsenal federal próximo. Em 16 de outubro, Brown e seus 21 seguidores ocuparam a capital federal dos Iowa, executando seu audacioso plano para comprar armas para sua insurreição negra. No entanto, o plano logo se desfez, e ele foi rapidamente cercado pela milícia da Virgínia, comandada pelo coronel Robert E. Lee. Na luta que se seguiu, os homens de Brown foram dominados, com 10 sendo mortos na troca de tiros, enquanto o próprio Brown foi ferido e capturado. Brown foi julgado por traição, mas se tornou querido aos olhos dos abolicionistas como um mártir, enquanto fazia uma defesa apaixonada de suas ações. Foi considerado culpado e enforcado em 2 de dezembro de 1859. Mas as consequências do ataque foram amplas e altamente prejudiciais ao status quo político, particularmente no Sul, onde os medos de uma revolta de escravos apoiada pelo Norte foram alimentados quase fora de controle. Muitos proprietários de escravos do Sul começaram a suspeitar que o Norte nunca permitiria que mantivessem seus escravos, e isso os deixou questionando seu futuro. Na União dos Estados. Em 1860, o povo dos Estados Unidos estava se preparando para ir às urnas, mas por trás do exterior pomposo usual de uma campanha presidencial, os muitos estados que compunham a União estavam mais divididos do que nunca, com o próprio Partido Democrata sendo dividido entre as linhas do Norte e do Sul.
após os recentes problemas com a escravidão. Nesse cenário, o audacioso novo Partido Republicano apresentou Abraham Lincoln como seu candidato à presidência. No dia da eleição, Lincoln ganhou pouco mais de $1 milhão, menos de 40% dos votos, mas significativamente ganhou a maioria no colégio eleitoral, com 180 votos eleitorais, varrendo o norte, bem como os estados da costa do Pacífico, da Califórnia e Oregon. Sua vitória abalou o sul pró-escravidão, pois Lincoln era visto como uma espécie de figura de proa do movimento abolicionista americano na época. No entanto, Lincoln sabia que não podia simplesmente tornar a escravidão ilegal, dada a delicadeza da União sobre o assunto, e por isso prometeu não interferir na prática no sul na tentativa de apaziguá-los. Não era para ser. A eleição de Lincoln alienou ainda mais o sul, onde ele não ganhou um único voto. E em 17 de dezembro de 1860, uma convenção foi realizada na Carolina do Sul, que era o estado mais rico da União, para revogar a ratificação do Estado da Constituição dos Estados Unidos. Ao fazer isso, em 20 de dezembro, a Carolina do Sul deixou os Estados Unidos da América. A secessão da Carolina do Sul impactou profundamente Lincoln e provocou um efeito dominó nos outros estados do Sul, que se sentiram ameaçados pela presidência do Partido Republicano, levando vários deles a seguir o exemplo em poucas semanas. Mississippi secedeu em 9 de janeiro de 1861, seguido pela Flórida em 10 de janeiro e Alabama no dia seguinte. A Geórgia secedeu em 19 de janeiro, e a Louisiana se juntou aos estados separatistas em 26 de janeiro. Em 4 de fevereiro, representantes dos estados secedidos se reuniram em Montgomery, Alabama, formando uma coalizão provisória para criar seu próprio governo nacional. Eles nomearam sua nova aliança política de Estados Confederados da América, adotaram uma bandeira própria e, dias depois, escolheram Jefferson Davis como presidente. O Texas seria o último estado a se juntar à Confederação, se separando da União em 23 de fevereiro, a segunda vez que o estado foi absorvido por um poder vizinho em apenas 16 anos. O presidente Lincoln mal havia assumido o cargo e já estava enfrentando a maior crise na história dos USA. Esperando resolver a crise pacificamente, em sua posse como presidente dos Estados Unidos, em 4 de março de 1861, ele disse: "Parece existir uma apreensão entre as pessoas dos estados do Sul de que, com a ascensão de uma administração republicana, sua propriedade e sua paz e segurança pessoal estão em perigo. Nunca houve qualquer motivo razoável para tal apreensão. Na verdade, a evidência mais ampla em contrário sempre existiu e esteve aberta à sua inspeção. Está presente em quase todos os discursos publicados daquele que agora se dirige a você. Eu apenas cito um desses discursos quando declaro que não tenho intenção, direta ou indiretamente, de interferir na instituição da escravidão nos estados onde ela existe. Acredito que não tenho direitos legais para fazer isso, e não tenho inclinação para fazê-lo." Infelizmente, a essa altura, a situação já havia saído completamente do controle. No Forte Sumter, localizado em uma ilha no porto de Charleston, Carolina do Sul, as tropas dos EWA enfrentavam um impasse com a milícia local após a separação dos estados da União. Ao presidente Lincoln anunciar a intenção de reabastecer o forte, o general confederado Pierre Gustave Toutain Beauregard mandou seus homens atacá-lo em 12 de abril de 1861. Após 34 horas de troca de fogo de artilharia entre os dois lados, o major do exército dos EUA, Robert Anderson, que estava no comando do forte junto com 86 de seus homens, se rendeu. A Guerra Civil Americana havia começado. Em 15 de abril de 1861, o presidente Lincoln emitiu ordens para que um exército de 75 mil homens, dos estados leais à União, fosse levantado e enviado para o que ele se referiu como uma insurreição no Sul. O surto de hostilidades e o chamado de Lincoln para as armas forçou os estados a escolherem lados, e como resultado, Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte optaram por se aliar à Confederação. Apesar do inchaço da Confederação com a adição desses estados, eles tinham várias desvantagens importantes em longa guerra contra a União. A União tinha uma população muito maior que a Confederação. Em 1861, a Confederação tinha cerca de 9,5 milhões de pessoas, incluindo aproximadamente 5 milhões de escravos. Para colocar isso em uma perspectiva moderna,
A população de Nova York sozinha era de 8,5 milhões, mas as forças confederadas tinham que proteger mais de 770 mil milhas quadradas de terra, mesmo antes dos 4 estados finais se juntarem após o início da guerra. Em contraste, a União tinha uma população na região de 18,5 milhões e reuniria uma força que atingiu o pico de 2,2 milhões de soldados, comparado aos aproximadamente 1 milhão de tropas da Confederação. Se já não fosse difícil para a Confederação, a União mais industrializada tinha milhares de milhas extras de trilhos de trem, permitindo realocar e abastecer tropas mais rápido. O surto de hostilidades também danificou severamente a indústria de algodão deles, já que não apenas muitos trabalhadores foram chamados para lutar, mas Lincoln ordenou que a Marinha da União bloqueasse os principais portos confederados. A Confederação realocou e abasteceu tropas rapidamente. O presidente Jefferson Davis lutou para manter a unidade entre os estados da Confederação. Afinal, eles haviam deixado a União para manter seus direitos individuais. E por isso, havia um sentimento predominante entre eles de que as necessidades de seus próprios estados vinham em primeiro lugar, quaisquer que fossem. Assim, quando os dois lados marcharam um contra o outro para a primeira grande batalha da Guerra Civil Americana, muitos sentiram que seriam apenas alguns meses antes de uma vitória da União, ou pelo menos algum acordo de paz. Com a Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte ao lado da Confederação, em 3 de maio, o presidente Lincoln expandiu novamente o exército da União, com um chamado para mais 43 mil voluntários. Em 24 de maio, as forças da União atravessaram o rio Potomac e ocuparam Arlington Heights, na Virgínia, que era a casa do ex-coronel do exército dos Iowa, Robert E. Lee comandou a força que capturou Jameson, Virgínia e Iowa. Em 24 de maio, as forças da União cruzaram o rio Potomac, ocuparam Arlington Heights, capturaram Jameson, Virgínia e também tomaram Alexandria, cidade vizinha. Enquanto lá, o coronel da União Elmer Ellsworth, comandante do 11º Infantaria de Nova York e um amigo pessoal próximo do presidente Lincoln, foi remover uma grande bandeira confederada da Marshall House, uma pousada administrada por um devoto sucessor, James W. Jackson. Jackson atirou contra Ellsworth, oficial da União, em Arlington Heights, enquanto ele descia do telhado após retirar a bandeira, atingindo-o no peito. Um dos homens de Ellsworth revidou contra Jackson, acertando-o no rosto e matando-o, mas já era tarde demais para Ellsworth, que morreu de seus ferimentos, e ao fazer isso, se tornou o primeiro oficial da União morto na Guerra Civil. Ambos os homens tornaram-se mártires por suas causas, com o corpo de Ellsworth exibido na Casa Branca antes do sepultamento. Em 3 de junho, mais de uma semana depois, os exércitos confederado e da União teriam seu primeiro confronto, vez quando, logo de manhã, após uma marcha exaustiva sob uma tempestade de chuva, 2 colunas de forças da União, sob o comando do coronel Kelly e do coronel DeMont, com um total de 3.000 homens, atacaram 800 recrutas, confederados mal armados, sob o comando do coronel George Porterfield, em Philippa, Virgínia. Após uma breve troca de tiros, as tropas confederadas recuaram. A batalha alimentou mais protestos na parte ocidental da Virgínia contra a secessão, e alguns dias depois, em Wheeling, a Convenção de Wheeling anulou a ordenação de secessão da Virgínia e nomeou Francis H. Pierpont como o primeiro governador do estado da Virgínia Ocidental, aceito como o 35º Estado da União, 2 anos depois, em 20 de janeiro de 1863. Após esse sucesso, as pessoas do norte sentiram-se seguras de uma vitória rápida. O presidente Lincoln orientou o general Irving McDowell a organizar uma ofensiva para vencer os confederados e abrir caminho para Richmond, objetivando capturar a cidade antes do próximo comando confederado. Lincoln ordenou ataque confederado à cidade onde o Congresso se reuniria, visando acelerar o fim da guerra. A ofensiva se concentraria em um ataque a mais de 20.000 tropas confederadas, sob o comando do general Pierre Gustave Toutant Beauregard, acampadas perto de Manassas Junction, Virgínia, aproximadamente 40 quilômetros de Washington, Distrito de Colômbia, ao longo de um pequeno rio conhecido como Bull Run. No domingo, 21 de julho de 1861, os 2 exércitos se encontraram na primeira grande batalha terrestre da Guerra Civil Americana, agora lembrada como a Batalha de Washington, Distrito de Colômbia.
A batalha começou quando 35.000 tropas da União marcharam da capital federal em Washington, Distrito de Colômbia, e atacaram a menor força confederada. No entanto, o ataque da União foi mal conduzido e não conseguiu destruir os confederados como havia sido antecipado. Para agravar os problemas para a União, reforços confederados sob o comando do brigadeiro-general Joseph E. Johnston chegou de trem com uma brigada de virginianos liderada pelo brigadeiro-general Thomas J. Jackson provou ser tão que Jackson seria para sempre conhecido famosamente pelo apelido Stonewall. Depois de lutar em ações defensivas durante a maior parte do dia, os rebeldes se organizaram e conseguiram quebrar o flanco direito da União, o que enviou as tropas da União para uma retirada desorganizada, de volta para Washington. Esta vitória confederada foi um golpe aterrorizante para a União, particularmente para as pessoas em Washington, Distrito de Colômbia, que temiam que as tropas confederadas capturassem a cidade. A confiança deles foi destruída antes da batalha. Pressa para construir defesas na cidade. Também fez todos perceberem que a guerra civil não seria o breve evento que muitos haviam antecipado. As forças confederadas e da União também estavam se preparando para o próximo grande confronto, desta vez ocorrendo no Missouri. Um exército da União, sob o comando do general Nathaniel Lyon, atacou uma força confederada que incluía a milícia estadual a sudoeste da cidade de Springfield na Batalha de Wilson's Creek. Após um dia de luta brutal, as forças da União foram compelidas, mas não antes de Lyon ser morto, tornando-se o primeiro general da União a morrer na guerra. De acordo com uma testemunha da União, Lyon foi morto por um soldado chamado John Morgan, que atirou no general com uma antiga pistola de cavalaria depois que Lyon atirou uma pedra nele quando ele se recusou a se render. Como tantos outros já, Lyon tornou-se mais um mártir. A União voltaria a desfrutar da vitória, no entanto, em 28 de agosto, quando suas forças navais atacaram os recém-concluídos Fortes Clark e Hatteras, em Cape Hattie, Hatteras, Carolina do Norte. 880 homens dos 9º e 10º Voluntários de Nova York desembarcaram na costa à noite em pequenos barcos. Os confederados abandonaram o Forte Clark para Hatteras para aguardar reforços, após o que poderiam retomar o forte, mas eles nunca chegaram, e após um pesado bombardeio por navios de guerra da União, no qual mais de 3.000 projéteis foram disparados em 3 horas, os confederados se renderam. Foi o início da campanha da União para fechar os portos confederados e estrangular seu vital comércio de algodão. No começo da Guerra Civil, o governo confederado iniciou rapidamente uma campanha diplomática para obter materiais de guerra essenciais da Grã-Bretanha e França, visando equilibrar seu desequilíbrio industrial com o Norte. Em novembro de 1861, o navio britânico RMS Trent deixou Havana, Cuba, com 2 comissários confederados, James M., a bordo, Mason e John Slidell, levando-os para Londres. Os 2 confederados, após uma longa jornada evitando as forças da União para chegar a Cuba, tiveram sua sorte encerrada quando o Trent foi interceptado no Canal das Bahamas pelo navio de guerra dos UA San Jacinto, sob o comando do capitão Charles Wilkes. Agindo sem instruções oficiais, Wilkes removeu à força os 2 comissários e os internou no Fort Warren, em Boston. Apesar dos elogios no norte, a apreensão a bordo de um navio britânico violou acordos anteriores, resultando na perda do navio britânico. Com o início da Guerra Civil, os britânicos adotaram a posição oficial de que a Guerra Civil era um assunto estritamente interno do povo americano. Mas a Grã-Bretanha também dependia extremamente do algodão produzido pelos Estados Confederados para sua indústria têxtil, e, portanto, era do interesse deles manter a linha de fornecimento aberta. No entanto, os Ileoua acusaram a Grã-Bretanha de aliança com a Confederação, um ato que diplomatas da União alertaram que levaria à guerra. Os britânicos elaboraram uma resposta vigorosa, ameaçando guerra com a União se os homens não fossem retornados à custódia britânica. O governo britânico chegou ao ponto de convocar um comitê especial de gabinete para fazer preparativos para a guerra, ordenando reforços para o Canadá e enviando navios de guerra da Marinha Real para as águas da América do Norte. Eles também interromperam a venda de salitre, vital para a fabricação de pólvora para países estrangeiros, antecipando que as forças britânicas precisariam dele nos próximos meses. Felizmente, acalmaram-se os ânimos e um acordo diplomático preveniu a guerra entre Grã-Bretanha e União. Mason e Slidell foram libertados em 1862, e apesar da oficial neutralidade britânica, estaleiros locais
construíram navios para a Marinha Confederada, cientes que seriam armados e utilizados como navios de guerra após deixarem águas britânicas. De volta à Terra, em 21 de outubro de 1861, cerca de 1.700 tropas da União encontraram um número igual de confederados na Batalha de Ball's Bluff, na Virgínia. Coronel da União Edward D. Baker, senador do Oregon e amigo do presidente Lincoln, guiou as tropas pelo rio Potomac, mas foi forçado a recuar, sendo morto na margem do rio. À noite, chegaram reforços confederados, forçando a União a recuar de volta através do rio, esforço no qual muitos soldados da União se afogaram nas águas geladas. Apesar de seus sucessos avassaladores, o início da guerra havia sido uma série de desastres para Lincoln e a União. O novo ano trouxe uma nova onda de batalhas entre a União e os Confederados, começando em Kentucky, um estado que se declarou neutro no início da guerra. No entanto, o exército confederado desconsiderou sua declaração, enviando tropas para o estado em 3 de setembro de 1861, o que levou a União a enviar tropas sob o comando do brigadeiro-general Ulysses S. Grant. Em 10 de janeiro de 1862, duas forças opostas, de pouco mais de 2.000 homens cada uma, se encontraram na Batalha de Middle Creek, que terminou com uma vitória da União. Em 19 de janeiro de 1862, os dois lados se encontraram na Batalha de Mill Springs, mas apesar dos confederados terem uma superioridade numérica marginal, eles estavam mal equipados e, tendo marchado durante uma noite chuvosa, estavam exaustos. As forças da União os flanquearam e os confederados foram forçados a recuar até o Tennessee. A maioria da culpa pela sua derrota recaiu sobre o Major-General George G. Crittenden, que foi acusado de estar bêbado em serviço durante o curso da batalha. As batalhas de Middle Creek e Mill Springs consolidaram o controle da União no leste de Kentucky e permitiram que eles levassem a guerra para o Tennessee em fevereiro. Lá, em 6 de fevereiro, a União forçou o contingente confederado em Fort Henry a se render diante de uma combinação de atos de violência, violência e terror. A União teve que se render devido à violência e à má localização do forte no rio Tennessee, quase inundado pelo aumento do nível da água. A rendição do forte abriu o rio Tennessee para os navios da União ao sul da fronteira do Alabama. Após a batalha, entre 6 e 12 de fevereiro, a União realizou uma série de incursões usando barcos encouraçados para destruir a navegação confederada e as pontes ferroviárias ao longo do rio. Em 16 de fevereiro, o general Ulysses S. As forças de Grant capturaram o Fort Donaldson, outro importante ao longo do rio. Nas paredes, ele gravaria famosamente as palavras: Fort Donaldson será aqui marcado em maiúsculas nos mapas de nosso país unido. Contra essa aparente inversão de fortunas em comparação com as rodadas iniciais da guerra, os Estados Confederados da América inauguraram Jefferson Davis como seu presidente em 22 de fevereiro de 1862. Mais sucessos para a União seguiriam no próximo mês. Em 7 de março de 1862, mais de 23.000 soldados lutaram em Pea Ridge, no Missouri, que se provaria a batalha mais crucial da guerra, a oeste do rio Mississippi. Forças da União, comandadas pelo brigadeiro-general Samuel R. Curtis, avançou para o sul do centro do Missouri, forçando as forças confederadas ao noroeste do Arkansas. Os confederados contra-atacaram, esperando recapturar o norte do Arkansas e Missouri, mas Curtis resistiu ao ataque no primeiro dia. Depois, no seguinte, os forçou a recuar, apesar dos confederados terem superioridade numérica. A vitória garantiu o estado para a União e permitiu que eles desafiassem as forças confederadas no Arkansas. Enquanto os combates em terra se assemelhavam a inúmeras batalhas travadas décadas antes e em todo o mundo, no mar e ao longo dos rios norte-americanos, os navios de guerra usados pela União e Confederação estavam em meio a uma grande revolução tecnológica. Embora a vela ainda fosse o principal meio de propulsão, estava rapidamente sendo apoiada por motores a vapor, que seriam usados para manter um navio móvel mesmo se os mastros tivessem sido derrubados, o que teria incapacitado navios que dependiam apenas de velas. O poder do vapor permitiu que os navios saíssem de seus portos sem dependência do vento favorável. Tão revolucionária quanto foi a adição de novas armaduras e armamentos nos navios. Na década de 1820, as marinhas adotaram canhões que disparavam granadas explosivas, em vez da convencional bola de canhão.
O dano que essas armas causariam em embarcações de madeira era imenso, levando as marinhas do mundo todo a começar a revestir seus navios com armadura de ferro, dando origem ao termo encouraçado. Na Guerra da Crimeia, os franceses utilizaram efetivamente baterias flutuantes de canhões encouraçados, que absorveram muita punição enquanto silenciavam os shoguns russos. Em 1856, lançaram o primeiro navio de guerra encouraçado, o Glory. O trabalho num navio de guerra encouraçado nos Yatakiwa, iniciado em 1854, foi frequentemente adiado. Depois que os Estados Confederados se separaram, eles começaram a trabalhar na conversão do antigo USS Merrimack em um encouraçado e o renomearam como CSS Virginia. A União, temendo o dano potencial do navio, acelerou a construção do seu próprio, batizando-o de USS Monitor em resposta à Virgínia. O Monitor não se parecia com nenhum outro navio da época, tendo um casco que não se estendia muito para fora da água, tornando o convés muito molhado em tempo ruim. A característica mais proeminente do Monitor era que ele abrigava seu armamento principal, um par de canhões de 280 mm em uma torre rotativa, que lhe proporcionava um amplo arco de fogo em comparação com as antigas armas fixas, tradicionalmente usadas em navios de guerra. Finalmente concluído, o USS Monitor estava pronto para entrar na luta, e em 8 de março de 1862, na Batalha de Hampton Roads, na Virgínia, a tripulação do encouraçado da União soube que seu homólogo confederado havia enfrentado um bloqueio da União, afundando 2 navios da União e forçando o outro, o USS Minnesota, a encalhar. No dia seguinte, a Virgínia retornou para terminar o trabalho, mas para surpresa dos confederados, o USS Monitor apareceu e se colocou entre a Virgínia e o Minnesota encalhado. Pela primeira vez na história, 2 navios de guerra encouraçados se enfrentaram em combate. Na batalha, as torres do Monitor foram danificadas, mas ele escapou. O USS Monitor escapou com danos, obrigando a tripulação a mantê-lo em movimento e atirar na Virgínia quando possível. Depois de 2 horas de batalha, ambos os navios sofreram danos que teriam naufragado qualquer um 10 anos atrás. Ainda assim, o combate cobrou seu preço, com o Monitor ficando brevemente incapacitado, enquanto o capitão da Virgínia foi forçado a admitir que não tinha armas para afundar o encouraçado da União. Ambos os lados se retiraram para reparos. A batalha entre os encouraçados foi um primeiro significativo nos anais da história naval, mas não foi o último, e esforços estavam em andamento nos Estados Confederados para desencadear uma nova e potencialmente imbatível arma para a luta. Enquanto isso, a guerra no mar continuava, com ambos os lados fazendo esforços para interromper o transporte comercial do outro na tentativa de danificar suas economias, seja bloqueando seus portos ou caçando-os com navios de guerra armados. De volta à terra, a União continuou seu avanço em Tennessee. Após a captura dos fortes Donaldson e Henry, levando a Batalha de Shiloh em 6 de abril, o general confederado Albert Sidney Johnston, considerado por muitos como um dos comandantes mais competentes do Sul, havia reagrupado uma força de mais de 40 mil homens no oeste do Tennessee para enfrentar as forças da União sob o comando do General Grant, que tinha mais de 60 mil homens. Johnston foi morto no primeiro dia de batalha, liderando um ataque contra as forças de Grant. Foi atingido por uma bala atrás do joelho direito. Devido à intensidade do tiroteio, era difícil compreender a situação. O general foi atingido por um tiro, levando muitos a pensar que um dos seus próprios soldados, ao atirar contra as forças da União, poderia tê-lo acertado acidentalmente. Ele seria o oficial confederado de mais alta patente a morrer na guerra. No dia seguinte, Grant atacou novamente e sobrecarregou os confederados, forçando-os a recuar e, ao fazer isso, abrindo o norte do Mississippi para a União. Em abril final, uma frota de guerra da União, liderada pelo almirante David Farragut, atacou os fortes confederados na foz do rio Mississippi, antes de se dirigir à cidade confederada de Nova Orleans. Lá, Farragut exigiu a rendição da cidade e, em 29 de abril, ele, juntamente com 250 fuzileiros navais da União, removeu a bandeira do estado da Louisiana da prefeitura. Até 2 de maio, Nova Orleans foi declarada recuperada pela União. Na Virgínia, os confederados tiveram sucesso contra a União quando o general confederado Stonewall Jackson capturou uma guarnição da União e seus suprimentos na Batalha de Front Royal em 23 de maio. 2 dias depois, os homens de Jackson encontraram uma força menor da União sob o comando do major-general Nathaniel Banks, na primeira Batalha de Winchester, forçando-os a recuar através do rio Potomac para Maryland.
com Jackson em perseguição. Em 31 de maio, o general confederado Joseph E. Johnston tentou dominar duas uniões. Após a batalha terminar, ambos os lados declararam vitória, embora na realidade tenha sido um resultado inconclusivo que custou a vida de quase 1.800 homens. A batalha pelo controle do vital rio Mississippi viu outro sucesso da União, quando em 6 de junho, na Batalha de Memphis, uma flotilha da União, sob o comando do comodoro Charles Davis, derrotou com sucesso uma flotilha confederada, forçando Memphis a se render. Consequentemente, o Mississippi ficou quase totalmente sob controle da União, exceto por seu curso a oeste em direção à cidade de Vicksburg, o último reduto sulista no Grande Rio. De 25 de junho a 1 de julho de 1862, o general confederado Robert E. O exército de Lee, sob o comando do general George McClellan, atacou o exército da União do Potomac na Virgínia em uma sucessão de batalhas lembradas como as Batalhas dos 7 Dias. Essas ações terminaram com o exército da União, recuando para a segurança relativa do Rio James, tendo sofrido quase 16.000 baixas, enquanto as forças de Lee perderam 20.000. Lee estava convencido de que essa força não era mais uma ameaça à capital confederada de Richmond, e realocou suas forças mais ao norte para pressionar as forças da União. O exército de Lee foi direcionado para Richmond, capital confederada, frente às forças da União na fronteira Virgínia-Maryland. De volta ao rio Mississippi, o almirante da União Farragut realizou ataques às baterias costeiras que defendiam Vicksburg, Mississippi, mas com pouco sucesso, e a chegada de um único encouraçado improvisado confederado forçou sua flotilha de 38 navios a se retirar. Em 17 de julho, as forças da União que lutavam pela liberdade dos escravos na América finalmente aprovaram a inscrição de tropas negras para pegarem armas como parte das milícias da União. Em agosto, as forças da União no norte da Virgínia, sob o comando do general John Pope, que havia sido recentemente transferido do Teatro Ocidental, estavam operando em bolsões dispersos e enfrentando as forças do General Lee marchando para o norte. Em 9 de agosto, ocorreu um embate indeciso na montanha Cedar, que se estendeu esporadicamente pelo mês, até que Lee direcionou a força experiente de Stonewall Jackson para uma árdua marcha de 50 milhas, flanqueando a posição da União. Jackson conseguiu capturar o depósito de suprimentos de Pope, onde as forças confederadas tiveram sucesso. As tropas comemoraram antes de aniquilar o que sobrou. Os soldados de Jackson atacaram uma coluna da União próxima em uma brutal batalha na fazenda Browner. Preocupado, Pope enviou uma força para aniquilar as tropas de Jackson antes de serem reforçadas. Surpreendentemente, os dois lados se chocaram perto do local da Batalha de Bull Run, quase um ano antes. Durante 2 dias, as unidades adversárias lutaram, mas os homens de Jackson conseguiram conter as tropas da União, preparando o terreno para a retaliação. Sob a cobertura da escuridão, o exército da União derrotado recuou através de Bull Run em direção à segurança de Washington e suas defesas. Esta vitória confederada abriu caminho para a primeira invasão do sul ao norte. Para a causa confederada, isso não poderia ter vindo em melhor hora. O presidente Lincoln já havia formulado a proclamação de emancipação que libertaria todos os escravos nos chamados estados rebeldes à medida que voltassem ao controle da União. Só precisava ser promulgada. No entanto, os conselheiros de Lincoln agora o alertaram contra a promulgação após a vitória de Lee. Ainda mais problemático para o presidente era uma próxima eleição de meio de mandato, e ele precisava de uma reviravolta na sorte em breve para garantir sua posição e aplicar a proclamação. Ciente de tudo isso, Lee apresentou a Ordem Especial 191 em 9 de setembro, que delineava seu plano de atacar as forças da União em Maryland e no norte da Virgínia, dividindo sua força em 2. No entanto, 2 soldados da União tropeçaram em uma cópia selada dessas ordens e as entregaram ao seu comandante, que as passou para o general McClellan. Ciente do plano de Lee, as forças de McClellan ofereceram forte resistência aos confederados em 14 de setembro em Sharpsburg, levando Lee a ordenar que suas forças se reagrupassem no próximo riacho de Antietam. O que se seguiu foi um banho de sangue. Após uma intensa neblina matinal se dissipar, as tropas da União atacaram o flanco esquerdo de Lee. Os confederados, cansados e famintos, travaram uma luta valente, mas foram subjugados,
com 15.000 baixas sofridas por ambos os lados em apenas 8 horas. Ao anoitecer, esse número havia subido para 23.000, com 3.650 mortos, tornando-o o dia mais sangrento da Guerra Civil até então. E no dia seguinte, Lee ordenou que seus confederados ensanguentados se retirassem para o sul de volta à Virgínia, esperando que McClellan os seguisse. No entanto, McClellan permaneceu em Maryland, para a grande decepção de Lincoln, que sentiu que o general havia perdido uma oportunidade de desferir um golpe crucial contra os confederados. No entanto, Lincoln teve sua vitória, e em 22 de setembro a Proclamação de Emancipação foi emitida inicialmente. Frustrado com a decisão de McClellan, Lincoln o substituiu como comandante do exército de Pontomac pelo general Ambrose Burnside, que foi pressionado por Lincoln a adotar uma postura mais agressiva contra as forças de Lee. Burnside aceitou relutantemente o comando e organizou uma força de 120.000 homens para lançar um ataque de 2 frentes contra Lee em Fredericksburg, no leste da Virgínia. Lee tinha apenas 80.000 homens sob seu comando quando Burnside atacou, mas os confederados estavam bem preparados e fizeram bom uso de suas posições defensivas no terreno elevado. A força de Burnside foi posteriormente derrotada após a maior batalha da guerra, que tanto reenergizou os confederados quanto devastou o moral da União. Foi um triste fim de ano. À medida que a guerra entrava em seu segundo ano, ambos os lados estavam sofrendo com as dores do conflito. Os confederados, sempre em desvantagem numérica em relação à União, já haviam promovido um recrutamento militar para manter seus números elevados. Foi principalmente a qualidade de sua liderança militar que permitiu que eles evitassem serem dominados. Agora, tendo seus próprios números diminuídos por batalha após batalha, a União introduziu a conscrição militar. No entanto, os parâmetros para quem deveria ser convocado não eram populares, pois pareciam focar nos pobres e menos qualificados, muitos dos quais já lutavam para ganhar a vida. Agora, eles estavam sendo tirados de suas famílias, que teriam que encontrar alguma maneira de lidar sem eles. E isso começou a inspirar ressentimento em relação à causa da União e às recém-emancipadas comunidades negras em cujo nome a guerra foi travada. No mês seguinte, tanto nas frentes oriental quanto ocidental da guerra, a União prosseguiu a ofensiva, instigando uma nova campanha na Virgínia contra o exército do General Lee, ainda acampado em Fredericksburg. No oeste, o exército da União se moveu para cercar Vicksburg, Mississippi, em um esforço para tomar o último reduto confederado no rio Mississippi. Em 30 de abril, Lee, com 60.000 homens, encontrou 80.000 tropas inimigas posicionadas atrás dele, graças a uma marcha e travessia de rio brilhantemente executadas pelo major-general da União, Joseph Hooker. Hooker proclamou que Lee poderia e gloriosamente fugir ou dar batalha em nosso terreno. Mas seria Hooker quem acabaria custando à União a sua vitória. Ele havia sido desestabilizado por uma série de contra-ataques intensos realizados pela retaguarda confederada e desperdiçou sua vantagem ao parar para erguer defesas contra eles, apesar de sua superioridade numérica. Lee, ao lado de Stonewall Jackson, assim teve tempo para planejar e executar sua própria manobra de flanqueamento nos dias seguintes. Até o dia 6 de maio, Hooker foi forçado a recuar, tendo perdido 17.278 baixas para as 12.826 de Lee. Foi uma vitória vazia para os confederados, no entanto, pois durante a luta, Jackson foi morto por tropas confederadas, que o confundiram e a seu grupo com uma força da União. Lee não perdeu tempo em aproveitar sua vitória e incentivou seus homens a avançarem para o norte, na Pensilvânia, mas também sabia que suas forças estavam em um estado precário. Comida, munição e cavalos para transportar seu exército estavam todos em falta, e ele contava com a captura do que precisava do inimigo à medida que avançava. Ao saber do avanço de Lee, o general Hooker mandou uma incursão de cavalaria para atacar os confederados em Brandy Station. Os confederados resistiram fortemente e a cavalaria da União se dividiu para atacar bilateralmente, porém, graças a uma ótima realocação de suas tropas, o general confederado J. conseguiu. E.B. Stuart conseguiu repelir a cavalaria da União. Ele então conseguiu salvar a cidade e seu exército recuou mais tarde no mesmo dia. Na Batalha de Segundo Winchester, uma semana depois, as tropas confederadas do general Richard Ewell venceram as forças da União do general Robert Milroy, assegurando o vale de Shenandoah. No mês seguinte, os confederados passaram por York e chegaram à ponte sobre o rio Susquehanna, em Colômbia, apenas para descobrir que a milícia da União a havia queimado,
retardando seriamente seu avanço. Em Washington, D.C., havia temores de que os confederados eventualmente alcançassem a cidade. E assim, Lincoln, tendo mais uma vez perdido a fé em um de seus comandantes, desta vez o general Hooker, o substituiu pelo major-general George Gordon Meade. Meade rapidamente formou uma força para perseguir o exército de Lee, agora na Pensilvânia e próximo a Gettysburg. Ao chegar, os confederados viram que uma pequena força da União já estava lá e rapidamente a levaram à retirada no dia 1º de julho. No entanto, agora foram os confederados que falharam em capitalizar este ganho inicial e não os perseguiram, permitindo que eles se unissem aos reforços da União e fortalecessem sua linha defensiva sobre o Cemitério Hill. No dia seguinte, Lee ordenou um ataque às tropas da União que estavam se entrincheirando diante dele. No entanto, o ataque foi mal organizado e as tropas confederadas demoraram horas para engajar o inimigo. Os confederados avançaram, mas foram interrompidos ao anoitecer, após combates brutais. No dia seguinte, a União contra-atacou, enquanto Lee, que erroneamente acreditava que suas forças estavam à beira de derrotar a União, ignorou conselhos de seus subordinados e ordenou um ataque através de um campo aberto, que ele acreditava que lhe garantiria a vitória. As tropas da União, por outro lado, estavam bem equipadas, entrincheiradas e protegidas por muros de pedra, e dizimaram os homens confederados. Percebendo seu erro, Lee rapidamente se esforçou para reorganizar seus homens em uma linha defensiva. Ele esperava um ataque da União em 4 de julho que nunca ocorreu. Sob a escuridão e forte chuva, ele ordenou que suas tropas se retirassem sob a proteção da União. As baixas da União na batalha somaram 23 mil, enquanto os confederados perderam cerca de 28 mil homens, mais de 1/3 do exército de Lee. Em termos de dívida de guerra, Gettysburg foi a batalha mais sangrenta de toda a Guerra Civil. As coisas já estavam ruins para os confederados, e pioraram quando Lee recuou de Gettysburg, sendo perseguido pelas forças da União lideradas pelo general Ulysses S. Grant, aceitaram a rendição da guarnição confederada em Vicksburg, garantindo assim o rio Mississippi para a União e negando uma linha de suprimento vital para os estados confederados no oeste. Tais derrotas significaram que todas as esperanças da Confederação de receber reconhecimento estrangeiro foram frustradas. E mais uma vez, havia um sentimento no ar de que a Confederação eventualmente cairia para a União. Uma semana após Vicksburg cair, as forças da União atacaram as defesas confederadas perto de Charleston, Carolina do Sul. Entre as tropas da União comprometidas em capturar a cidade estava o 54 Massachusetts, a Infantaria Colorida, o primeiro regimento de voluntários afro-americanos a ver combate. A primeira ação de campo do regimento ocorreu em um confronto com as tropas confederadas na Ilha James, Carolina do Sul, em 16 de julho, durante o qual o regimento parou um assalto confederado. A chegada deles foi fonte de curiosidade e esperança para a comunidade negra local, mas, infelizmente, esse marco seria manchado pela violência na cidade de Nova York. Uma série de tumultos eclodiu sobre os parâmetros do recrutamento e da própria guerra, com violência sendo cometida contra igrejas negras e suas congregações ao longo de 3 dias. Em 18 de julho, o 54 ajudou a liderar um assalto ao Battery Wagner, mas ao custo de seu comandante, o coronel Robert Gould Shaw, que foi morto e depois enterrado com os mortos de seu regimento. Em contraste com as batalhas e métodos militares modernos que caracterizaram os combates na Guerra Civil, os combates ao longo da fronteira entre Kansas e Missouri assumiram mais frequentemente a forma de uma sangrenta e brutal guerra de guerrilhas. Para muitos envolvidos, foi a chance de retomar os combates que ocorreram durante o caso Kansas Sangra, e até mesmo obter alguma vingança. As paixões dominavam os combatentes, exemplificado pelo banho de sangue em Lawrence, Kansas, em 21 de agosto de 1863. Cerca de 450 soldados confederados, sob o comando de William Clark Quantrill, atacaram um acampamento da União nos arredores da cidade, forçando-os a realizar um desarmamento. Uma retirada caótica dividiria suas fileiras em 2. Um grupo de soldados da União, em sua maioria voluntários negros, fugiu para um rio próximo, tentando atravessá-lo antes da perseguição dos confederados. Contudo, testemunhas dos homens de Quantrill afirmaram que ninguém conseguiu atravessar. Os outros soldados da União recuaram para a cidade. Quantrill instruiu seus homens a atirarem em qualquer tropa da União ou simpatizantes, excluindo mulheres e crianças.
Porém, Lawrence não era uma cidade comum. Ela havia sido palco de um brutal saque durante o caso Kansas Sangra e era a casa de um senador da União, o general James Lane. Em uma orgia de assassinato e destruição, 175 homens e meninos foram mortos, enquanto muitas casas foram destruídas. A casa de Lane foi saqueada e vários troféus que ele trouxe do sul foram recuperados, mas Lane não estava presente. Este massacre indignou a União e Lane sentiu isso pessoalmente. Ele vingou-se, demolindo casas de sulistas e matando frequentemente os proprietários. A leste do Kansas, no Tennessee, as forças da União capturaram Knoxville e a vital cidade ferroviária de Chattanooga, por onde passavam cerca de 50% das armas confederadas, o que os colocou em posição de atacar o sul na Geórgia. Cientes disso, os confederados tentaram contê-los lá, cercando a cidade e sua força de ocupação. Grant eventualmente assumiu o comando lá e organizou uma campanha para aliviar a cidade sitiada. No dia 23 de novembro, liderou as tropas da União, reforçou a cidade e atacou e quebrou as linhas confederadas, derrotando o sul. Junto com Gettysburg, foi uma vitória-chave que começou a virar a guerra a favor da União. Enquanto o cerco ainda estava em andamento na Virgínia, o general Lee tentou flanquear o general Meade e forçá-lo a entrar em batalha. No entanto, isso falhou e resultou em um confronto na estação Bristol, em 14 de outubro. No mês seguinte, o exército do Potomac de Meade avançou contra o exército de Lee, sul do rio Rapidan. Lee estabeleceu rapidamente uma linha defensiva nas margens do riacho Mine Run. E após vários dias sondando essas novas defesas, Meade recuou para o norte do Rapidan para entrar em seus quartéis de inverno, encerrando mais ou menos os grandes engajamentos militares nos estados pelo resto do ano. O general James Longstreet liderou as tropas confederadas no cerco à cidade de Knoxville, controlada pelas forças da União comandadas pelo general Ambrose Burnside. A partir de 27 de novembro, Longstreet então atacou em 30 de novembro, mas foi repelido, sofrendo pesadas perdas no processo. Reforços da União chegaram no início de dezembro, obrigando-o a se retirar para Greenville, onde seu exército passou o inverno. Com o fim do ano, o presidente Lincoln emitiu uma proclamação controversa, que qualquer soldado confederado que concordasse em parar de lutar e jurar lealdade à União seria perdoado. Ele esperava que isso inspirasse deserções em massa do Sul e acelerasse o fim da guerra. Mas apesar de todos os seus contratempos, a Confederação estava longe de estar acabada. A chegada do novo ano trouxe a Lincoln a perspectiva de eleições perto do final do ano. Apesar da intensa guerra civil, a democracia no país não foi suspensa. Apesar do conflito parecer favorável à União, a Confederação ainda invadia o transporte da União com táticas subversivas, prejudicando a reputação da União. Lincoln precisava de boas notícias da guerra para manter o moral elevado e evitar que as frustrações fossem descontadas nele e em seu partido, para que ele tivesse alguma chance de uma campanha eleitoral bem-sucedida. Felizmente, ele não teve que esperar muito para que uma história inspiradora chegasse. Pois em 9 de fevereiro, após semanas de escavação de um túnel, 109 oficiais da União, mantidos prisioneiros na notória prisão de Libby, fizeram sua tentativa de liberdade no que se provaria a maior e mais sensacional fuga da guerra. A Confederação lançou uma enorme caçada aos fugitivos, eventualmente recapturando 48 deles e devolvendo-os à sua prisão. 2 fugitivos se afogariam mais tarde, fugindo de seus perseguidores, mas 59 conseguiram voltar para as linhas da União. Menos de uma semana depois, as forças da União sob o comando do general William T. Sherman, após um mês avançando pelo centro do Mississippi, entraram na cidade de Meridian e a garantiram para a União. A captura da cidade foi um golpe massivo para os esforços de guerra confederados, sendo uma das mais industriais da Confederação. A perda de material de guerra produzido e distribuído pela cidade prejudicou severamente a capacidade da liderança confederada de sustentar seus exércitos no profundo sul e oeste do rio Mississippi. Em 17 de fevereiro de 1864, o USS Housatonic, um navio de guerra da União de 1.200 toneladas, estava impondo um bloqueio contra Charleston, na Carolina do Sul, quando vigias avistaram um objeto estranho parcialmente submerso sob a superfície da água, se aproximando do lado de seu navio por volta das 20h45. Eles então perceberam que estavam sob ataque de um navio inimigo submerso e tentaram trazer suas armas para enfrentá-lo, mas sem sucesso. E pouco tempo depois, o navio foi abalado por uma explosão.
Apenas 5 minutos depois, o navio de 1.200 toneladas afundou, e ao fazer isso, se tornou o primeiro navio da história a ser afundado por um submarino inimigo. O submarino envolvido foi o H.L. Hunley, construído no Alabama, e foi o mais recente em uma série de esforços dos Estados Unidos da América e posteriormente confederados para produzir um submarino confiável. A bravura do comandante do submarino, Tenente George E. Dixon, e sua tripulação de 7 homens a bordo, não pode ser superestimada, pois a Confederação perdeu 21 homens em testes anteriores do submarino, durante os quais ele afundou repetidamente. Teve que ser consertado para prosseguir. O ataque ao Housatonic não foi realmente a primeira tentativa confederada de afundar um navio de guerra da União com um submarino, já que outro submarino confederado, chamado David, fez um ataque mal sucedido ao bloqueio de Charleston em 5 de outubro, no ano anterior. Apesar da coragem recompensada com um ataque bem-sucedido, Dixon e seus homens não voltaram à base. O naufrágio do H.L. Hunley foi achado próximo ao do Housatonic após a guerra. Levaria muitas décadas para que a guerra submarina fosse aperfeiçoada aos níveis letais e eficientes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas tudo começou aqui, com o H.L. Hunley e o Housatonic. Em 2 de março de 1864, o general da União Grant foi promovido ao posto de tenente-general e se tornou comandante de todas as forças da União em campo. A maioria dos líderes da União acreditava que a Confederação estava praticamente acabada. No entanto, havia preocupações com relatórios de cerca de 25.000 tropas francesas sendo enviadas para o México. Temia-se que os confederados fizessem um acordo secreto com os franceses, e essas tropas entrassem na guerra do lado confederado. Contudo, nenhum acordo assim apareceu. Muitos comandantes da União achavam que era necessário agora era forçar os soldados confederados a entrar em batalha, onde eles usariam seus suprimentos restantes e seriam dominados pelo superior número de forças da União. Grant planejava capturar Mobile, Alabama e o restante do país para envolver os exércitos confederados e forçá-los à submissão. No entanto, o general-chefe da União, Henry W. Halleck, propôs em vez disso uma campanha militar ao longo do Rio Vermelho envolvendo unidades do Exército e da Marinha. A campanha tinha 4 objetivos. Primeiro, destruir o exército confederado do general Taylor. Em segundo lugar, capturar Shreveport, na Louisiana, e garantir o Rio Vermelho ao norte, permitindo que a União ocupasse o leste do Texas. Em terceiro lugar, confiscar até 100.000 fardos de algodão das plantações ao longo do Rio Vermelho, prejudicando ainda mais a economia confederada. Finalmente, as forças da União organizariam governos estaduais pró-União nas regiões capturadas. A campanha começou em 10 de março, quando uma força combinada composta por unidades do Exército e da Marinha avançou ao longo do rio, através da Louisiana. No dia 14 de março, capturaram o Forte de Roussy, apreendendo os confederados. Único canhão de grande calibre na área. A Marinha, enquanto isso, rompeu uma grande jangada, colocada atravessada no rio para bloquear seu avanço, e diante desses eventos, o general confederado Taylor recuou, entregando efetivamente o sul e o centro de Louisiana para a União. No entanto, nos dias seguintes, a força da União começou a perder sua coesão, com algumas unidades chegando tarde às suas áreas designadas, levando a ânimos às vezes exaltados entre os comandantes. O major-general Nathaniel P. comandava o exército da União. Banks, que era ambicioso e bem conectado, o que principalmente lhe proporcionou sua patente, já que antes da guerra ele não tinha treinamento militar formal. Em 1864, ele tinha seus olhos firmemente voltados para desafiar Lincoln para a presidência, e uma grande vitória militar ajudaria muito a alcançar esse objetivo. Ao longo do restante de março, a União avançou, perseguindo as forças recuantes de Taylor. No dia 8 de abril, Taylor decidiu que era hora de fazer uma resistência e escolheu Mansfield como o lugar onde confrontaria Banks. Taylor reuniu suas forças em Sabine Crossroads, sabendo que reforços estavam próximos, enquanto o exército de Banks ainda não estava totalmente reunido. Relatos apontam que vários reforços confederados eram prisioneiros texanos, libertos para ampliar o contingente de Taylor. Na batalha subsequente, a linha de frente de Banks desmoronou, e os confederados agora se encontravam perseguindo a União antes que os homens de Banks organizassem uma nova linha defensiva e conseguissem detê-los. No Rio, a Marinha da União, sob o comando do contra-almirante David Dixon Porter, também recuou ao saber da retirada de Banks, temendo que sua frota não tivesse apoio em terra.
os comandantes dentro das forças da União se encontravam repetidamente em desacordo um com o outro através de uma combinação de frustração e ego, e isso inibia severamente sua capacidade de funcionar de maneira coesa. Esse era um obstáculo compartilhado por ambos os lados, já que Taylor estava igualmente frustrado com a falta de apoio de outro general confederado, a saber, Kirby Smith. Enquanto isso, a frota de Porter ficou bloqueada por uma série de barragens ao longo do rio, o que concentrou sua atenção e a de Banks enquanto tentavam romper. Depois de um confronto quase sem baixas em Mansura em 16 de maio, as partes batalharam novamente no Yellow Bayou, em 18 de maio. A União atacou os confederados para tentar bloquear sua perseguição. As tropas da União conseguiram repelir os confederados apenas para tê-los novamente contra-atacando. Ambos os lados avançaram e recuaram várias vezes, até que a área ao redor deles pegou fogo, forçando uma cessação das hostilidades. A batalha marcou o fim da campanha do Rio Vermelho, mas comprou tempo para a União organizar uma retirada em vez de perder um exército inteiro. Para Banks, marcou o fim de sua carreira militar, e o estigma da derrota o perseguiria enquanto ele tentava recuperar suas aspirações políticas. Em outros lugares, os confederados tiveram sucessos adicionais, incluindo a captura do Fort Pillow em Tennessee, em 12 de abril. A cavalaria confederada liderada por Nathan Bedford Forrest atacou e tomou a base da União, que incluía diversos voluntários negros. Os soldados confederados procederam a assassinar todos eles, mesmo que eles tivessem se rendido. Em maio de 1864, o general confederado Lee havia estabelecido uma série formidável de defesas ao longo de seu lado do rio Rapidan, na Virgínia, visando conter as forças de Grant do lado oposto, que eram o dobro da força de Lee. Grant elaborou uma grande campanha contra as forças de Lee, que teria 3 objetivos principais. Primeiro, as forças de Grant atravessariam o rio Rapidan abaixo das defesas de Lee, e então se voltariam para a posição confederada. Em conjunto com este ataque, outro exército da União, comandado pelo Major-General Benjamin F. Butler, deveria avançar pelo rio James para capturar a capital confederada de Richmond e cercar a posição de Lee. Uma terceira força da União sob o comando do Major-General Franz Sigel deveria se infiltrar ao sul pelo Vale de Shenandoah para desafiar o flanco esquerdo de Lee e interromper suas linhas de abastecimento. Assim, Lee se encontraria sem suprimentos e preso em uma armadilha de 3 pontas, na qual seu exército seria sangrado até a morte. A campanha começou em 4 de maio, mas em 5 de maio Lee fez o inesperado e, em vez de lutar defensivamente contra o exército de Grant, ele lançou um ataque contra a força que havia cruzado o Rapidan, levando a chamada Batalha da Selva. Avançando por florestas e vegetação, ambos os lados foram largamente negados o uso de seus canhões e o combate foi de curto alcance e selvagem. Até 7 de maio, Grant decidiu se retirar para o sudeste, tendo repelido vários ataques confederados para posicionar sua força entre Lee e Richmond. No dia seguinte, as tropas da União lançaram um ataque mal-sucedido contra as tropas confederadas em Laurel Hill, desencadeando a longa batalha de Spotsylvania. Em 10 de maio, Grant iniciou uma série de ataques contra as linhas defensivas confederadas, culminando em um ataque de 15.000 homens à posição confederada conhecida como Mule Shoe, em 12 de maio. O ataque foi inicialmente bem sucedido, mas a liderança confederada se reagrupou e eventualmente repeliu essa incursão. As tropas da União, então, atacaram na borda oeste do Mule Shoe, que seria lembrado posteriormente como o Ângulo Sangrento, pois envolveria quase 24 horas de luta corpo a corpo feroz. Após o ataque final em 18 de maio, a União novamente não obteve resultados. No dia seguinte, os confederados lançaram uma missão de reconhecimento sob o comando do tenente-general Richard S. Ewell em direção à fazenda Harris, mas desta vez foram eles que sofreriam nas mãos dos defensores da União e a força foi repelida. Em 21 de maio, Grant decidiu recuar mais uma vez para o sudeste e se preparar para o próximo grande confronto. A partir de 23 de maio, ambos os lados lutaram uma série de confrontos em menor escala ao longo do rio North Anna. As forças de Grant estabeleceram uma cabeça de ponte no rio e capturaram a ponte Chesterfield. Para contrapor o superior número de forças da União, Lee concebeu um plano para construir obras defensivas de terra em forma de V, que forçariam o exército da União a se dividir em 2. O plano parecia estar funcionando inicialmente, mas infelizmente os confederados não conseguiram aproveitar ao máximo essa vantagem, porque Lee foi atingido por uma doença intestinal que o incapacitou,
prejudicando a capacidade de liderança dos confederados de funcionar efetivamente. A batalha subsequente foi indecisa, e Grant se realocou mais uma vez, desta vez em direção a Cold Harbor. Em 31 de maio, enquanto o exército de Grant mais uma vez contornava o flanco direito de Lee, a cavalaria da União tomou a encruzilhada de Old Cold Harbor, cerca de 16 quilômetros a nordeste da capital confederada de Richmond. O exército confederado tentou retomar a encruzilhada, mas a feroz resistência da União fez com que eles resistissem até a chegada dos reforços. Na noite de 1º de junho, novas tropas da União atacaram as obras confederadas a oeste da encruzilhada com algum sucesso. No dia seguinte, o restante de ambos os exércitos se acumulou para enfrentar um ao outro, com os confederados construindo ainda mais fortificações e posições defensivas elaboradas, que eventualmente se estenderam por cerca de 7 milhas. 3 corpos de tropas da União atacaram os confederados no extremo sul da linha, mas foram facilmente repelidos com enormes baixas. As tentativas de assalto ao extremo norte e ao lado sul da linha falharam. Grant disse sobre a batalha em suas memórias pessoais, citação, "Eu sempre lamentei que o último assalto em Cold Harbor fosse feito. Nenhuma vantagem foi obtida para compensar a pesada perda que sofremos." Os dois exércitos lutaram ferozmente nos dias seguintes ao longo da linha defensiva estabelecida por Lee, até que na noite de 12 de janeiro, Grant mais uma vez relocou seus homens, marchando-os para o rio James. Foi uma impressionante vitória defensiva para Lee, mas em uma cruel reviravolta, apesar de suas vitórias contra Grant na campanha Overland, suas próprias perdas foram tão proporcionalmente altas em comparação com a União que a campanha foi algo como uma derrota para a Confederação. Após a inconclusiva batalha da Igreja de Santa Maria em 24 de junho, Lee se viu recuando para a cidade de Petersburg, uma cidade vital para Richmond, que o general confederado sabia que poderia ser destruída. Era uma batalha que a União não podia ganhar. Lá, Lee novamente construiu uma série extremamente intrincada de defesas, incluindo trincheiras destinadas a manter as forças de Grant fora dos limites da cidade. Nos meses seguintes, Grant faria inúmeras tentativas de romper essas defesas, que teriam pouco sucesso, e temendo um contra-ataque. Confederado, os exércitos da União construíram suas próprias linhas defensivas, fortificações e trincheiras para conter os confederados na cidade. Foi o início do cerco de Petersburg, e duraria até o ano seguinte. A natureza da guerra de trincheiras, muitas vezes estática, proporcionou um presságio sombrio do que viria meio século depois na Europa. Em 8 de junho, Lincoln recebeu a indicação de seu partido para presidente nas próximas eleições. 2 dias depois, uma força confederada derrotou as tropas da União numericamente superiores na Batalha de Bryce's Crossroads, no Mississippi. Então a guerra, de repente, chegou à porta de Lincoln de uma maneira surpreendente. Após derrotar as forças da União na Batalha de Monocacy, em Central Maryland, em 9 de julho, o Major-General Confederado J. A. Early aproveitou sua vantagem e se moveu para o sul em direção à capital da União, Washington, Distrito de Colômbia, com a intenção de saqueá-la, esperando que isso desmoralizasse seriamente o lado da União e reenergizasse a Confederação. Em 11 de julho, a força cansada de Early alcançou os arredores de Washington, próximo a Silver Spring, e iniciou a busca por vulnerabilidades nas fortificações da cidade. Naquele tempo, a cidade era defendida principalmente por milícias de homens idosos e soldados em recuperação de ferimentos de batalha. Durante a noite, reforços do exército da União de Grant, sitiando Petersburg, foram realocados rapidamente em transportes para reforçar as defesas da cidade. Em 12 de julho, Early atacou Fort Stevens, uma das posições na linha defensiva da União ao norte da cidade, mas seus homens foram rechaçados pelas tropas veteranas recém-chegadas de Grant. À tarde, as tropas da União contra-atacaram e expulsaram os invasores confederados de suas posições em frente ao Fort Stevens, uma ação pessoalmente observada por Lincoln, que assistiu dos fortes e foi alvo direto de um atirador confederado. Ao perceber que perdeu a oportunidade de tomar a cidade com a chegada dos homens de Grant, Early recuou para o Potomac. Ele teria dito a um de seus oficiais de equipe depois: "Nós não tomamos Washington, mas assustamos Abe Lincoln como o inferno." Enquanto Lee e Grant lutavam na Virgínia, a União também estava realizando outra campanha ao sul, com o objetivo de capturar a cidade de Atlanta, na Geórgia. O Major-General William Sherman invadiu a Geórgia a partir de Chattanooga, Tennessee,
forçando a retirada das forças confederadas em maio de 1864. As forças de Sherman perseguiram os confederados, que resistiram ferozmente às tropas da União em escaramuças e batalhas durante todo o verão. No entanto, as forças da União persistiram, e em 1º de setembro, as tropas confederadas estacionadas em Atlanta sob o general John Hood foram forçadas a abandonar a cidade, permitindo que Sherman marchasse e a tomasse. Foi mais um golpe devastador para os confederados, que agora lutavam contra as tropas da União, defendendo seu prêmio até novembro, quando Sherman empreendeu sua famosa marcha para o mar em 15 de novembro. Antes de as tropas da União deixarem Atlanta, no entanto, Sherman as fez destruir qualquer indústria dentro da cidade que contribuísse para o esforço de guerra confederado. Após deixar Atlanta, Sherman e cerca de 60.000 de seus soldados seguiram em direção a Savannah, Geórgia, com a intenção de assustar a população civil do estado a abandonar a causa confederada. Sherman não destruiu nenhuma cidade em sua rota, na esperança de motivar a população a se voltar para a União em vez de vê-los como simples invasores. Porém, encontrando resistência, as casas dos resistentes foram destruídas, enviando uma mensagem clara à população de que, se você reagisse, seria punido. Em 10 de dezembro, o exército de Sherman chegou a Savannah, completando a marcha para o mar, tendo encontrado apenas bolsões esporádicos de milícia para se opor a eles. Em Savannah, suas tropas tomaram o Fort McAllister, forçando os defensores confederados a evacuar a cidade. Após deixar Atlanta, o general John Bell tentou atacar as linhas de suprimento de Sherman ao norte, na expectativa de fazer o general da União recuar. Em vez disso, Sherman deixou as forças da União no Tennessee para lidar com as ameaças, levando à Batalha de Nashville, um confronto de 2 dias que começou em 15 de dezembro de 1864, com a força do Major-General da União, George H. Thomas. Em uma das maiores vitórias alcançadas pelo exército da União durante a guerra, Thomas atacou e derrotou o exército de Hood, destruindo-o em grande parte e encerrando a ameaça confederada ao Tennessee. O final do ano trouxe consigo a campanha eleitoral para Lincoln. Para angariar apoio dos chamados democratas de guerra, membros do Partido Democrata que apoiavam a União, bem como seus republicanos, ele concorreu sob a bandeira do Partido da União Nacional. Lincoln foi reeleito em uma vitória esmagadora, o que significava que ele poderia redirecionar sua atenção para terminar a guerra. Poucos negariam que a vontade dos confederados de resistir ainda estava viva no início de 1865, mas a situação estratégica e logística em que se encontravam implicava em uma derrota eventual. Em 15 de janeiro, as forças da União atacaram e capturaram o Fort Fisher na Carolina do Norte, na foz do rio Cape Fear. Isso fechou o acesso dos confederados ao rio para Wilmington, Carolina do Norte, o último porto do sul na costa leste que estava sendo usado por corredores de bloqueio e transporte comercial. O porto foi subjugado pelas tropas da União em 22 de fevereiro. Em 1º de fevereiro, o exército de Sherman partiu de Savannah, saqueou suprimentos, queimou assentamentos em sua marcha pelas Carolinas antes de tomar Columbia em 17 de fevereiro. Em 4 de março de 1865, Lincoln fez seu segundo discurso de posse como presidente, no qual, além de esboçar suas esperanças por uma vitória rápida, também expressou suas esperanças de reparar os danos causados e reunir a nação. Citação: sem maldade para com ninguém, com caridade para todos, com firmeza no que é certo, como Deus nos dá para ver o que é certo, esforcemo-nos para terminar o trabalho em que estamos, para curar as feridas da nação, para cuidar daquele que terá suportado a batalha e por sua viúva e seu órfão, para fazer tudo o que possa alcançar e valorizar uma paz justa e duradoura entre nós e com todas as nações. Enquanto isso, as forças de Sherman avançavam pela Carolina do Norte, ocupando Fayetteville em 11 de março e virando para o norte até 16 de março, quando encontraram e confrontaram as tropas confederadas. Depois de um dia de combate, os confederados recuaram à noite, conseguindo retardar o avanço das forças da União. Após 3 dias, as forças de Sherman encontraram as defesas do general confederado Johnston. Uma luta amarga ocorreu até que ambos se entrincheiraram para se enfrentarem. No dia seguinte, Sherman enviou reforços ao campo de batalha, esperando Johnston se retirar. Entretanto, com o general confederado mantendo-se firme, houve apenas combates esporádicos até o 3º dia, quando as tropas da União contornaram e atacaram os confederados pela retaguarda. Os confederados conseguiram repelir o ataque,
Mas percebendo que a longo prazo sua posição era insustentável, Johnston optou por se retirar do campo de batalha durante a noite. De volta à Virgínia, o cerco a Petersburg continuou. O general confederado Lee planejou atacar as tropas da União na esperança de inclinar o equilíbrio a seu favor. Ele comandou a guarnição da União no Forte Stedman, um ponto crítico na linha de cerco da cidade. Apelidada por muitos como a última grande ofensiva de Lee, as forças confederadas conseguiram capturar o forte, mas não conseguiram mantê-lo por mais de algumas horas, e no final do dia, eles haviam recuado de volta para a cidade, com a situação estratégica inalterada por seus esforços. Em 31 de março, a situação na cidade e, por associação, a capital confederada de Richmond, tornou-se ainda mais desesperadora quando as forças da União derrotaram os confederados, na White Oak Road, a oeste da cidade, ameaçando desestabilizar todo o seu flanco. Lee enviou tropas para proteger o cruzamento vital em Five Forks, porém não tiveram tempo hábil para construir defesas eficazes. Quando a União atacou em 1º de abril, os confederados foram derrotados decisivamente. Sentindo o laço se fechar ao seu redor no dia seguinte, em 2 de abril, Lee deu a ordem para abandonar tanto Petersburg quanto a capital confederada de Richmond. Presidente confederado Joe Davis e seu gabinete foram prontamente realocados para Danville, e em menos de 2 dias, Lincoln visitou o escritório de Davis em Richmond. Lee pegou o que restava de seu exército e marchou em direção ao exército de Johnston, esperando se juntar a ele. Mas em 6 de abril, 1/3 dessa força sobrevivente foi encurralada ao longo das margens do Sailor's Creek e aniquilada. Lee e seus homens seguiram em frente, mas a esperança de alcançar o exército de Johnston foi frustrada em 9 de abril, quando encontraram o caminho bloqueado pela cavalaria da União em Appomattox. Lee iniciou um ataque rápido, pensando que a força da União era apenas cavalaria leve, que poderia ser derrotada permitindo sua fuga e de seus homens. No entanto, isso não era verdade, e ele logo se viu confrontado com grandes números de infantaria da União. Lee sabia que sua situação era desesperadora, e após fazer sua última resistência pelos Estados Confederados da América, ele não teve escolha a não ser se render ao general da União Ulysses S. Grant. O presidente Lincoln não teria muito tempo para aproveitar o sucesso. No dia 14 de abril, ele foi assassinado por um ator e simpatizante confederado, John Wilkes Booth, no Teatro Ford, em Washington, D.C. Ele foi sucedido por Andrew Johnson, que presidiu o fim da Guerra Civil. No mesmo dia em que Lincoln foi baleado, Fort Sumter, na Carolina do Sul, o local onde os primeiros tiros oficiais da guerra foram disparados, foi reocupado pelas tropas da União. O general confederado Johnston finalmente assinou o documento de rendição para o Exército Confederado do Tennessee e várias tropas do Sul anexadas ao seu comando em 26 de abril no local de Bennett, perto de Durham, Carolina do Norte. O presidente confederado Davis e sua esposa foram capturados perto de Irwinville, Geórgia, em 10 de maio. Em 19 de maio, ele foi preso na Fortaleza Monroe, na costa da Virgínia. Grilhões de ferro foram rebitados em seus tornozelos por ordem do general Nelson Miles. Ele estava encarregado do forte, sem permissão para receber visitantes ou livros, exceto a Bíblia. A essa altura, a Confederação deixou de existir como entidade, mas os confrontos continuaram. No Rancho Palmetto, no Texas, a União e a Confederação mantinham uma trégua não oficial desde o início de 1865. Porém, o coronel da União, Theodore H. Barrett, liderando uma unidade totalmente negra, ordenou subitamente um ataque a um acampamento confederado próximo ao Fort Brown em 12 de maio por razões incertas. Barrett ainda não tinha visto combate, e alguns suspeitam que o ataque fazia parte de um último recurso, num esforço para alcançar glória antes do término da guerra. Os atacantes da União capturaram alguns prisioneiros, mas no dia seguinte foram repelidos pelo coronel confederado John Salmon Fort e, ironicamente, a última batalha da Guerra Civil resultou em uma derrota da União. Este sucesso confederado foi graças em grande parte ao uso de seus canhões pesados, que muitos suspeitavam que vinham do exército francês, na fronteira com o México. Nesta batalha, o soldado da União John J. Williams do 34, Regimento Indiana, é creditado como sendo o último homem morto neste confronto, e, portanto, o último homem morto na guerra. Em 26 de maio de 1865, com a rendição formal do último exército confederado, a Guerra Civil terminou oficialmente. No entanto, em uma ressalva à história da Guerra Civil Americana, a notícia da rendição não chegou a todos por um bom tempo depois. Na verdade, navios de guerra de ambos os lados operando na Europa, América do Sul
e na costa canadense não ouviriam falar do fim da guerra até algumas semanas depois. Um mês após o fim oficial da guerra, um grupo de navios baleeiros operando no mar de Barents ficou chocado ao se ver sob ataque de um invasor confederado, o CSS Shenandoah. As equipes de caça à baleia tentaram persuadir o capitão confederado James Waddell de que a guerra acabou, até mostrando um jornal com a rendição de Lee. Waddell se recusou a acreditar que a confederação havia acabado, mas depois, ao encontrar outros navios, ficou claro que esse era o caso. Waddell então navegou com seu navio pela costa oeste das Américas e ao redor do Cabo Horn, e depois voltou pelo Atlântico até Liverpool, na Inglaterra, uma viagem de cerca de 3 meses. Em 6 de novembro, o navio navegou pelo rio Mersey, com sua bandeira confederada ao vento para os espectadores britânicos, antes de Waddell se render ao capitão do HMS Dungle. Sua bandeira foi a última bandeira confederada soberana a ser oficialmente enrolada, enquanto o próprio Shenandoah foi creditado por ter disparado o último tiro da Guerra Civil na proa de um baleeiro semanas após o término da guerra. Ao contrário de quando dois países entram em guerra, a paz após uma guerra civil é muito mais delicada para manter, pois ambos os beligerantes têm que retornar a uma existência compartilhada sob o mesmo governo. Para o perdedor, isso é especialmente difícil de fazer, e muitos ex-soldados confederados se encontraram do lado errado da lei de guerra nos Estados Unidos reunificados. Talvez mais notavelmente, isso incluiu Frank e Jesse James, que fugiram após serem implicados na realização de uma série de atrocidades junto com William Quantrill, que invadiu Lawrence, no Kansas. Um dos pontos-chave que ajudaria a reparar a divisão era que, enquanto o Sul era forçado a abolir a escravidão, eles podiam manter suas identidades como estados do Sul. Muitos líderes confederados, como o General Lee, eram admirados por sua proeza militar, ao invés da causa pela qual lutaram. Quanto ao custo da guerra, estima-se que 1.030.000 americanos se tornaram vítimas dos combates, um impressionante 3% da população total no início da guerra. Desses, acredita-se que mais de 800.000 tenham sido mortos, enquanto o restante sofreria lesões que alterariam a vida, como amputações. Esse número representa mais dívidas de guerra americanas do que todas as outras guerras dos Ilimira juntas. Embora a guerra finalmente tenha visto o fim da escravidão nos Estados Unidos, houve pouco esforço para ajudar a integrar a comunidade afro-americana na sociedade mais ampla. Muitos deles não tiveram escolha, a não ser buscar emprego com seus antigos senhores de escravos, onde continuaram a viver em condições degradantes e recebendo salários extremamente baixos. No Sul, especialmente, mas também no Norte, as comunidades brancas e negras começaram a se separar em quase todos os níveis, levando a comunidades segregadas e legislação que reforçaria essa separação. A comunidade afro-americana teria que esperar mais de 100 anos para que o movimento dos direitos civis finalmente lhes concedesse igualdade de status dentro das leis dos Estados da América. Frequentemente esquecidas na Guerra Civil, as populações nativas americanas lutaram em ambos os lados, temendo represálias. No entanto, eles ainda foram brutalmente perseguidos durante e após a guerra, levando historiadores como Megan Kate Nelson, em 2020, a declará-los como um terceiro partido na guerra e um perdedor, independentemente do lado pelo qual lutaram. No entanto, as divisões raciais nos Estados Unidos continuam sendo um problema sério que as autoridades ainda lutam para resolver hoje e continua a levar a derramamento de sangue. Em 17 de junho de 2015, um atirador supremacista branco abriu fogo contra uma congregação de igreja em Charleston, Carolina do Sul, matando 9 pessoas. Após a atrocidade, houve pedidos para que todas as referências à Confederação nos Estados do Sul fossem abolidas, com estátuas de heróis confederados sendo derrubadas e a bandeira confederada sendo tornada ilegal. Os descendentes dos confederados argumentaram que eles eram americanos e acreditavam nos valores americanos, mas a Confederação e seu legado faziam parte de sua herança e deveriam ser mantidos. Alguns historiadores argumentam que não devemos esquecer a Confederação ou apagá-la dos livros de história porque é uma parte desagradável da história. Devemos lembrar do passado para que possamos abordar os erros cometidos então e para que não os repitamos no futuro. Falando sobre o assunto para a revista Time, em março de 2020, o historiador Cody Mars disse que tento situar os memoriais confederados não como memoriais para a Confederação, mas como histórias retroativas sobre o que era a Confederação e o que foi a Guerra Civil. Há uma diferença.
Do meu ponto de vista, eles não são realmente lições na história da Guerra Civil. São lições na história das memórias americanas sobre a Guerra Civil. Legendas pela comunidade amara.org